Vamos lá. Como ter uma taxa de assertividade acima dos 80% no Forex? Tendo operações apenas, aliás, no máximo em 3 paridades: euro-dólar, GBP-USD e euro-GBP. As 3. Recomendo as duas mais líquidas: euro-USD e GBP-USD. Porque o spread é menor e a liquidez é maior. Então o que é que a gente tem? Temos esses aqui, podendo operar até nesses 3. O segundo passo é vocês configurarem um indicador de horário de sessão para ficar tudo ok, tudo bonitinho. Vocês vêm aqui em cima, ó, tem indicadores, clicam, vão colocar Session e aí vão em Session Lux Algo, certo? Clica, vai aparecer essa seção. Vocês vão dar um clique aqui em cima das configurações e vão configurar a seção de Nova York. Como é que eu faço isso? Coloca aí, ó, Google, digita Forex Market Hours, clica no Forex Market Hours, coloca GTM-3 América São Paulo BRT da Go, configura os horários lá na plataforma. Londres de 4 às 12, coloca Londres de 4 às 12. Depois volta lá, olha o horário de Nova York, configura de 9 às 17. Depois volta lá de novo, bota em Sydney, vai de 18 às 2 horas da manhã, coloca Sydney das 18 às 2 horas da manhã. Depois vai em Tóquio, coloca das 20 até as 4. Tóquio, das 20 até as 4. Feito isso, desço e configuro o UTC-3. E aí vai estar configuradozinho. Percebam que configurou. Qual o próximo passo? Já coloquei aqui, vou até anotar. O primeiro passo foi o indicador. Indicador de quê? De horários. Certo? Necessário para a gente saber o horário das sessões e as marcações. Segundo passo, marcar os pontos de interesse, que a gente chama de POI, na seção de Nova York. Em específico, essas marcações vão ser em níveis de order block, ou como a gente pode chamar de bloco de ordem. Feito isso, vamos para o gráfico. Vamos pegar, por exemplo, o mês de fevereiro, dia 1º. O que é que a gente tem aqui? Ó? Seção de Nova York é essa, certo? Aqui eu não tenho nenhum dado para trás, então não tenho o que fazer. Mas aqui, por exemplo, o preço caiu. Ó. Eu tenho como configuração marcação de pós dentro dessas regiões, mas primeiro o preço tem que romper estruturas, ok? Como é que eu sei quais são as estruturas? Se você é um cara que é novo aqui, você vai marcar as regiões que o preço está andando. Como eu faço isso? Clico no arcozinho, aqui ó, clico no arco e faço as marcações dos topos, certo? E dos fundos, para poder ter uma noção das regiões que o preço está andando, ok? E aí eu vou fazendo isso conforme o preço for andando. Ó, ele está andando aqui, ó. Se ele está andando aqui, ó, eu vou fazendo essas marcações, ok? Vou fazendo as marcações para poder ter uma clareza da coisa. Ó. O preço subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Se tiverem se sentindo confortável em marcar essas regiões aqui, também pode marcar, ó, não tem nenhum problema. É para marcar mesmo. Cada um vai marcar conforme o nível que se sente mais confortável, certo? Ó,
topo, fundo, topo, fundo, topo. Beleza, até aqui já deu. O que é que a gente tem aqui, ó? Lembra que o segundo ponto é marcar POI? Só que eu tive que dar um review sobre estruturas, porque caso alguém não entenda totalmente, já tem mais ou menos uma noção. Marquei as estruturas, vou tentar marcar os POIs dentro das regiões de Nova York, que é a única região que nos interessa, operar Nova York com Nova York. O que é um order block? É um bloco de ordem que fez o movimento ao contrário. Então vou vir aqui, vou procurar um retângulo e vou marcar, por exemplo aqui, ó. Nova York está aqui, ó. O que é que o preço fez aqui? Ele subiu, certo? Se ele subiu, eu tenho esse bloco de ordem aqui. Ó, percebam que ele é negativo antes de toda essa subida. Então isso aqui é um bloco de ordem institucional. Tem que ser, se o preço está subindo, eu tenho que pegar um bloco de ordem negativo antes da grande subida. Então eu tenho este cara aqui, certo? E eu marquei dessa cor para não estar marcando a cor de azul e vermelho tendo tanto trabalho, então coloquei a cor desse bloco desse jeito. E aqui a gente tem outro bloco de ordem também, ó. Percebam, dia 6, Nova York, que sozinho antes de ter toda essa explosão. Então feito isso, a gente percebe o seguinte, por exemplo, aqui a gente tem estruturas, ó. O preço veio, fez isso aqui, rompeu essa região. Eu poderia considerar isso aqui como um rompimento, certo? Eu poderia considerar, se eu considero isso aqui como um rompimento, ó, percebam, aí eu já teria aqui um viés. Qual viés? Eu teria isso aqui, ó, teria essa regiãozinha, ó. E aí se eu considero isso aqui como um viés, aqui também na seção de Nova York, também seria um order block, ó. Então, por ser um order block, significa que eu teria essa marcação antes de toda essa subida. O preço subiu, rompeu aqui, ó, se a gente considera essa marcação de estrutura, que consequentemente seria um choque, que é uma mudança de caráter, certo? O preço estava caindo e aqui, ó, eu consideraria como um choque, porque o preço mudou. Aqui eu teria esse order block, marcaria o centro dele, daqui até aqui. Consequentemente, a gente teria uma operação de compra aqui, ok? Com stop, levando o preço 80, 91 pontos. É 80 pontos aqui, eu aumento mais 10 normalmente, para o preço ficar com as taxas de spread e tudo mais. A gente levaria esse preço até essa região. No caso desse dia, a gente teria pego isso aqui, ó. Por quê? Eu só queria encerrar aqui, aqui não dava 5R, a gente teria que levar o preço até uma região mais lá de cima, ele não foi, buscou só 186 para um risco de 91, o que dá um retorno de 2 vezes o meu risco retorno. Então seria um take. Depois disso, ó, eu levei em consideração aqui o rompimento dessa região como uma zona de choque, certo? Como uma zona de choque, porque para mim ficou muito mais claro isso aqui do que essa operação. Por exemplo, eu não fiz essa operação aqui porque eu não considerei viável nesse dia, mas quando o preço rompeu essa estruturazinha aqui com esse candle aqui e voltou aqui, ó, a gente tinha uma operação dentro de um bloco de ordem. Vou botar mais para cá, ó. Dentro de um bloco de ordem Nova York, na seção de Nova York, ok? Dentro de um consequente encontre-me, ó, certo? E o preço tinha vindo e feito a coisa melhor que poderia se fazer. Tudo isso aqui abaixo tem uma piscina de liquidez. E o que é liquidez?
quando você identifica a liquidez, você não é a liquidez. Isso é um ponto extremamente importante que pode ser aplicado. A gente já tem técnicas aqui como o indicador de horários, as sessões, a gente só opera Nova York com Nova York e depois dele romper estruturas, então foi POI. O terceiro ponto é a questão de estrutura, que foi o que eu falei aqui. Ó, eu estava olhando para esse POI, o que é que eu teria que ver? O rompimento, qual foi o rompimento aqui? Esse cara aqui foi um rompimento, ó. Rompeu ele aqui, ó. Então esse aqui era um ponto crucial, certo? Se rompeu ele, eu posso desenhar muito bem aqui, ó, uma zona de prêmio discount, certo? Daqui até a região de cima. Ó, não era isso? Desenhei. E o que é prêmio desconto? Vamos para cá para cima para eu explicar. Prêmio desconto é essa ferramenta aqui, ó, Caixa Gain. Vocês clicam aqui, clicam em cima. O de vocês não vai estar assim. Ele vai estar basicamente o modelo original, certo? E aí o que é que vocês vão fazer? Vão marcar 0, vão colocar 1,5. Vamos excluir todos esses outros aqui, ó. Não deixa. Coloca de preto, preto e preto. Deixa só legendas à esquerda, exclui tudo isso aqui, ó, nível. Tira todo isso aqui, ó. Tudo isso aqui você pode tirar. Tudinho. Dá um OK. Ela vai ficar só assim. Certo? E o que é prêmio desconto? Tudo que está na parte de cima tá caro. A gente quer vender. Tudo que está na parte de baixo tá barato. A gente quer comprar. Então, por exemplo, aqui. Aqui a gente chama de desconto. Aqui a gente chama de prêmio. Prêmio é um ponto específico para venda e desconto é um ponto específico para compra. Certo? E é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Rompeu, choque, tracei. Do fundo até a região lá de cima. Prêmio desconto. Como o preço rompeu para cima, tudo que tem abaixo eu quero comprar. Como é que eu compro? Procurando o order block da zona de Nova York. Achei o order block da zona de Nova York, eu vou lá, faço a marcação dele, vejo se o preço rompeu acima, que eu, lógico, para poder fazer isso eu já tinha visto que tinha rompido. Então, eu vou ter a minha zona de importância aqui. Marco os fundos que tem aqui abaixo, que a gente pode considerar como indução, o preço vai liquidar, pegar todo o pessoal que está entrando no ponto errado, o trade desinformado, vai executar eles todos, vai descer mais um pouco, bater no bloco e subir. A intenção é pegar no centro do bloco porque melhora o resultado. Como a gente quer foco em performance, a gente chega no bloco de ordem que a gente marcou aqui, ó, e também vai tracejar uma ferramenta de gain daqui até a região de cima. Feito isso, eu marco a minha região de compra, compro nessa região, coloco o stop abaixo, ó. Percebam que a gente tem 31 pontos até chegar nessa região, eu boto mais 10 pontozinhos para cá para baixo, ó. Pode ser aqui, e levo o meu take até a região de cima. Acima dos 50%, ó, eu teria esse carinha aqui, que já daria 6R de retorno, perfeito, e tenho a região um pouquinho mais para cima, ó. Eu poderia marcar ele aqui, ó, nessa região. Então, por exemplo, vamos considerar aqui que a gente tem um 9R de fator risco-retorno nessa operação. Top! Consegui ter 9R de retorno com todo um estudo de níveis muito bem identificados. Então, aqui a gente tem essa questão. Outro ponto muito importante é você avaliar o range de negociação. O que aqui tem o range? O range é basicamente o ponto que você vai poder estar operando depois que o preço romper. Por exemplo, o preço saiu daqui, eu considerei esse range dessa zona até lá em cima, que foi onde a gente traçou o prêmio de desconto. Eu só posso operar aqui se eu contar de Nova York, dessa região, de onde ele saiu, 3 dias no máximo. Então tem 1, tenho 2, tenho 3. Então significa que no máximo a gente poderia estar pegando essa operação até esse dia aqui. Daqui para frente a gente já não pega mais, cancela. Teria que retraçar novas regiões, tentar identificar o preço de acordo com o princípio. Qual o princípio? De novo a gente volta para o mesmo ponto. Tá um indicador, eu teria que avaliar o quê? A seção, por exemplo. Aqui, ó, o preço rompeu essa região, rompeu o BOS, certo?
O que é que a gente tem? Aqui automaticamente a gente teria esse traçamento para cima. Porém, a própria seção de Nova York, ela cancelou esses meus boys aqui, ó, porque eu teria um boys ali e teria essa marcação, ó, certo? Então o que é que acontece? O preço foi, rompeu, veio aqui, beleza. Ah, abriu aqui, ó, 9 horas do dia 12, perfeito, daria para entrar aqui, ó, nessa compra. A gente iria comprar aqui e tomaria esse stopzinho. Então, por exemplo, lá a gente teve 9R. Aqui a gente teria esse stop. Ó, o meu take estaria por aqui, nessa zona. O preço foi e capturou. Perfeito. Aqui para cima, tem alguma seção de Nova York para marcar? Não tem, então nem olha nada nesse dia. Porque a gente teria que ter um POI dele como princípio para poder estar operando. Não tem a oportunidade de venda porque aqui perdeu um shopping. Mas só que aqui a sessão não foi uma sessão de Nova York. Foi a sessão de Londres. Nova York estaria aqui, certo? Então a gente teria que ter... Se isso aqui fosse Nova York, a gente entraria aqui na venda. Mas como não foi, a gente evita, certo? Poderia entrar? Poderia. Mas eu prefiro entrar só nos pós de Nova York. Então o preço foi, se movimentou aqui, ó, subiu mais um pouquinho, ó. Pronto, aqui a gente tem um pós da seção de Nova York. Mesma coisa. Eu marcaria ele. Certo? Perceba que o preço foi lá, tocou e caiu. Mas o que a gente tem aqui, ó? Primeiro, segundo, terceiro. Até essa região a gente poderia entrar. Qual o ponto que eu entraria? Se ele tivesse vindo aqui de 9 até meio-dia e tivesse sido dentro da região do consequente encontro. Aí aqui teria uma venda perfeita. Mas não fez isso, problema. Oportunidades vão e vêm e vai surgir outra. Mesma coisa aqui, ó. Daqui em diante a gente já não entra. Então o que é que a gente tem? Tem que o preço fez essa movimentação aqui, eu não tenho, por mais que eu tenha esse order block aqui, eu não tenho estrutura configurada para me comprar aqui. Então eu não entro aqui, certo? Tinha liquidez aqui perfeita, mas não tinha o POI. Não tinha o POI, não tenho que entrar, certo? E aí o preço andou para cima, mais um pouquinho, ó, certo? E aí ele foi andando, ó, rompeu essa região, subiu mais um pouco, ó. Percebam o seguinte, aqui o preço perdeu esse fundo dessa movimentação. O que é que a gente tem aqui em cima? Um bloco de ordem perfeitamente visível. O preço não capturou. E na próxima sessão ele rompeu. Eu queria que ele tivesse vindo aqui, ó. A gente teria uma configuração perfeita para vender. Mas não veio. Problema. Que mesma coisa. O que é que a gente tem aqui, ó? O preço rompe essa região do BOS. A gente tem um traçamento de zona daqui até lá em cima. Temos blocos de ordem validados aqui dentro da seção de Nova York, que é esse carinha aqui. Então aqui a gente vai comprar no consequente encontro. Ó, o preço veio, bateu no consequente encontro, deu a oportunidade de compra, a gente compra e vai levar o take até a zona lá em cima. Por exemplo, aqui deu 49 pontos, eu aumento mais 10 e levo o preço até uma zona aqui em cima. Eu queria pegar pelo menos acima dos 50%, ó. O meu take estaria aqui, ó, 7,54R. O preço não andou, eu entrei aqui, ó, às 11h30. Eu tenho até às 17, só que a partir do momento que eu entro, eu deixo o take, deixo o stop e saio da frente. Eu não fico na frente do gráfico. O meu horário é de 9 a meio-dia, estourando 12h15. Saio, boto take, eu boto stop. 5 horas da tarde, obrigatoriamente, eu volto pro gráfico. Se ele não bateu e terminou aqui na metade, eu encerro a posição. Então, por exemplo, aqui, nesse dia, a gente encerraria a posição com um fator risco-retorno de 3,1R, certo? Fator risco-retorno muito bom também. Feito isso, a gente analisa novamente aqui, ó, o preço está andando, e aí ele vai andando, ó.
Aqui a gente tinha um POI muito bem nítido de venda. Deixa eu ver aqui se realmente era. Não, esse POI estava fora da sessão. Então não era de venda. Então não tem nada que querer cogitar aqui, quebra de microestrutura ou de estrutura para poder estar operando. Então o preço anda, e conforme ele vai andando, ele vai deixando os níveis. Por exemplo, aqui. O preço chegou até aqui, ó. Minha região seria essa aqui. Região de venda totalmente nítido. Por quê? Porque o preço veio, caiu, rompeu essa região aqui de fundo, daqui de trás, ou eu poderia considerar essa aqui também, não. Aí vai de acordo com o grau de cada um. Marquem as microestruturas, analisem e visualizem as opções de entrada. Ó, onde o preço foi. Lembrando que aqui a gente também tinha esse paviozinho aqui, ó, então poderia levar em consideração ele também. E olhem que perfeito que o preço fez. Ele foi, veio, buscou essa região. A gente pode marcar aqui, ó. Normalmente eu marcaria aqui mesmo, mas só que eu colocaria o meu stop atrás desse paviozinho. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Se o preço ele não respeitasse aqui, a gente teria essa outra zoninha aqui para marcar e entrar. Ó. Então percebam, aqui o ideal era entrar vendido aqui, colocar o stop aqui acima, pelo menos aqui, nos 54 pontos, e levar o take até a zona de liquidez. A gente teria a primeira zona de liquidez aqui e teria a segunda zona de liquidez aqui embaixo. Certo? Bem, o preço já foi, capturou a seção de Nova York e a de Tóquio, em Londres. E essa aqui ele já foi e tocou novamente no order block. O objetivo do preço era simplesmente cair. A região que vocês iriam marcar aí era com vocês. Aqui, a região de alvo. Mas o que eu digo é que eu poderia tracejar aqui o prêmio discount, novamente, do mesmo jeitinho que a gente faria. E aí eu iria identificar que aqui, por exemplo, eu não colocaria o meu alvo, porque ele estaria muito próximo da zona de equilíbrio. Poderia colocar, poderia, mas poderia um pouquinho mais. Então, por exemplo, colocaria o meu take ou aqui nessa região. Então, seria no mínimo 7,5% de retorno. 7 vezes. 7,4 vezes o risco retorno. Então assim vocês vão ter um risco retorno acima, vocês vão ter uma taxa de acerto acima de 80%. Então percebam, a gente teve um take, ó, tivemos, vamos ver aqui, 2 takes, tivemos, cadê? Tivemos 2 aqui, a gente não marca, né? A gente não entra, aqui também não entramos. Ó. Aqui a gente entra, ó, 3. Acertamos 2 e erramos uma. E depois acertamos mais uma. 3 acertos para um erro. E depois tivemos essa outra aqui, que eu não consideraria, porque poderia até entrar, mas na minha visão não seria tão boa. E aí a gente encerra. Aqui eu acho que a gente não tem nada mesmo. Então se a gente for olhar aqui, ó, 3 acertos para 4, a gente teve 75% de taxa de acerto só nessa paridade, certo? Só nessa paridade a gente fez mais de 15, 16 R, porque foi um acerto de 3, um acerto de 8 e outro acerto de 7. Então já deu 15, 18 R para um erro. Então os erros aqui vão ser mínimos e os acertos vão ser máximos. E como a gente está focando em performance, a taxa é top. Então é isso aí.